Olá, Eladim! Como vocês estão? Vocês irão ouvir uma história incrível para esse tempo que estamos vivendo. O nome dessa história é Hanukkah. Vocês sabem o que significa? Dedicação. Lembrem-se de uma coisa. Nosso amado Yeshua, em João 10, 22 a 39, passeava pelo templo na festa da dedicação em Hanukkah. Mas nem todos conhecem essa história e eu estou aqui para contar a vocês. Há 2000 anos atrás, os judeus lá em Israel eram governados pelos gregos que haviam conquistado a Síria e toda aquela região. No início, os judeus admiraram os gregos e muitos tentaram se parecer mais com eles. Muitos começaram a falar grego, a vestir as roupas dos gregos e às vezes até observar a religião dos gregos. É claro que existiam também muitos judeus que se recusavam a ser como os gregos. Antíocos, o rei grego, queria que todos os seus subordinados vivessem como gregos e por isso fez leis proibindo que o povo de Deus praticasse a Torá, a lei do Eterno. Antíocos não foi o único governador que fez leis como essas. Em algum momento, a mesma coisa aconteceu em quase todos os lugares onde os judeus viveram. Às vezes, os judeus obedeciam às novas leis e às vezes eles precisavam deixar o país. Na época de Antíocos, os judeus decidiram se posicionar e ir contra toda essa lei que ia contra a lei de Deus. Antíocos recusava-se a permitir que estudassem a Torá ou que cumprissem as mitzvot, os mandamentos. Mesmo assim, o que aconteceu foi demais. Quem acreditaria que em seu próprio vilarejo judeus ofereceriam sacrifício a deuses gregos? Será que no futuro os seus filhos fariam o mesmo? Isso era difícil de se imaginar. Por isso, alguns homens, os macabeus, se posicionaram valentes contra essa guerra. De fato, crianças, era uma guerra espiritual de valores e eles não podiam deixar de lutar. Na praça da cidade havia bandeirolas e enfeites por todos os lados e todos vestiam suas melhores roupas. No meio daquela praça havia uma enorme estátua. É Zeus, explicavam as pessoas. Mas para o líder daquela família, Matitiarro, aquilo parecia mais uma estátua de Antíocos. Será mesmo que Antíocos estava querendo ser adorado? Era bem provável, crianças. E naquele dia, o prefeito ia recitar uma prece para a estátua e depois sacrificar um porco para o rei grego. Alguns diziam: nunca imaginei que encontraria isso por aqui. Diante deles estava um prefeito, de barba feita e vestindo uma túnica grega. Jonatã puxou a manga de Matitiarro e disse: veja quantos soldados. Talvez devemos esperar. Mas ele já sabia qual seria a resposta de seu pai, o líder daquela família, a família
dos Macabeus. Matitiarro derrubou aquela estátua. Todos arregalaram os olhos, impressionados em ver como um homem tão idoso possuía uma força tão grande. Os soldados correram atrás dele, mas os seus filhos se posicionaram. Formaram um círculo em volta do pai. Mi Lashem Elai significa: aquele que estiver com Deus, siga-me. 2 vizinhos se juntaram a eles. Depois, mais um. Depois, mais um. E eles se tornaram uma quantidade maior de homens que estavam ali, bem posicionados, para não deixar a sua fé morrer, para não abandonar aquilo que eles mais acreditavam, que eram as palavras de Hashem para o seu povo. Depois de tudo isso, eles foram até o templo. Quando entraram, o que encontrou foi uma terrível desordem. Havia estátuas por toda parte. Os jarros sagrados estavam violados. Num canto estava a menorá, manchada e suja após tantos anos em desuso. Vamos acender a menorá para que isso seja um sinal da nossa liberdade. Tudo o que conseguiram encontrar foi um pequeno jarro de azeite suficiente para um dia, se tivessem sorte. O problema é que demoraria 1 semana, 8 dias, para ser mais exato, para produzir mais azeite. O que fazer então? Acendam a menorá, ordenou. Faremos aquilo que devemos fazer e Deus cuidará do resto. Quanta fé, hein, crianças? Então, eles entornaram o azeite cuidadosamente para não desperdiçar uma única gota. Logo, as 7 chamas espalharam uma luz muito brilhante. E Yehudá queria ficar ali para vê-las acendendo, mas sabia que logo teriam de partir, pois Antíocos e seus soldados ainda não haviam sido derrotados. Na manhã seguinte, Yehudá recebeu uma estranha mensagem. A menorá ainda está acesa, pois o azeite não foi consumido. Ele correu para ver o milagre com seus próprios olhos e então soube que a menorá permanecia acesa até que fosse feito um novo azeite. Naquele momento, Yehudá, Judá em português, já sabia que no ano seguinte os judeus celebrariam o milagre do azeite e relembrariam o milagre de alguns homens determinados que venceram o exército mais poderoso do mundo. Essa é uma pequena parte dessa maravilhosa história que podemos nos lembrar ano após ano. Hashem jamais abandona o seu povo. Laila Tov Eladi. Boa noite, crianças. Não se esqueça, Hashem sempre está com aqueles que o obedecem. Sempre está do lado dos seus filhos. Que vocês permaneçam firmes naquilo que aprendeu até aqui.